Fala galera, estamos ao vivo e hoje não é dia de treino, mas é como se fosse, mas não é treino. A gente vai fazer a análise do exercício de agachamento, né? Um exercício tão complexo e que gera às vezes tantas dúvidas nos praticantes, independente do horário do dia que você está assistindo essa live, esse vídeo, seja agora ao vivo aqui comigo ou seja depois na gravação lá do YouTube. Seja muito bem-vinda e fique à vontade para comentar e participar. Hoje, como eu vou fazer a análise dos movimentos, vou falar sobre os movimentos, eu vou ficar um pouquinho afastado da câmera, então talvez eu não consiga tirar as dúvidas de imediato, mas se for surgindo dúvidas, vocês vão colocando aqui que no final ou pro meio do final eu vou tentando esclarecer tudo, tá? Deixa eu até fixar aqui. Tudo sobre agachamento. Deixa eu fixar o comentário. Beleza. E vai funcionar da seguinte forma, tá, meninas? Para que fique mais fácil também para eu explicar para vocês e para que vocês entendam. Eu vou primeiro colocar a posição ideal do agachamento, vou explicar um pouquinho qual a posição ideal que você deveria fazer o seu agachamento, que esse agachamento deveria ser feito. E depois a gente vai fazer uma análise de articulação por articulação, vendo os principais erros e como que a gente pode corrigir, né? Como que a gente pode melhorar esse movimento para que você consiga atingir essa posição ideal que eu vou falar aqui no início, tá? Só vou levantar aqui a câmera. Beleza, agora vai ficar show de bola. Acho que se eu ficar aqui dá pra levantar, pra baixar um pouquinho mais na verdade. Deixa eu só ajeitar aqui. Beleza. Qual que é a posição então que a gente tem? Eu vou começar falando pelo afastamento dos pés e pelos pés mesmo, tá? Então, quando a gente vai fazer agachamento, independente aí do nível que você está, seja um pouco mais avançado, você que está iniciando, o afastamento você vai sempre medir mais ou menos pela largura do seu quadril ou pela largura dos ombros, tá? Por que é importante a gente manter esse afastamento lateral, os pés, né, não ficar juntinhos aqui, não ficar próximos e aí você agachar mais pertinho? Porque quando você dá o afastamento, você vai melhorar o seu equilíbrio e a sua estabilidade em relação ao exercício. Principalmente se você está iniciando, se você deixa os pés mais próximos, para você fazer o movimento vai ficar um pouco mais difícil de você manter o equilíbrio. Então fazer o afastamento lateral na largura do quadril ou na largura dos ombros vai facilitar bastante na hora de executar e na hora de você equilibrar. Então você vai ter muito mais estabilidade, vai ser muito mais fácil para que essa execução aconteça, tá? O segundo detalhe que sempre surge bastante dúvida é em relação à ponta do pé, né? Se ela fica para dentro, fica para frente, fica para fora, como é que fica? O que a gente tem que ter consciência é que a posição dos pés, para onde ela vai estar apontando, você tem que saber que você está, na verdade, não modificando só a posição dos pés, você vai estar modificando, na realidade, a posição do quadril. Porque a partir do momento que você roda a ponta do seu pé para fora, você está fazendo uma rotação no quadril. Se você está iniciando, é melhor você analisar a maneira em que você caminha. Se você caminha com a ponta do pé para frente, mantenha a ponta do pé para frente na hora que você for fazer o agachamento. É sempre legal manter o ciclo natural, né? Usar o ciclo natural da caminhada. Agora, se você já treina um pouco mais de tempo, a posição ideal é que você coloque levemente a ponta dos seus pés para fora, tá? Então a posição aí dos seus dedos, eles devem ficar levemente afastados. A partir do momento que você faz essa mudança na ponta do pé, a gente está fazendo uma rotação do quadril, a gente está mudando a posição do quadril, você altera a posição do glúteo, principalmente do glúteo médio, que é um músculo que estabiliza bem esse movimento. Então por isso que é interessante. E na hora de você fazer a execução do agachamento, na hora que você for descer, a atividade do seu glúteo ela vai ficar um pouquinho mais
intensificada e é um pouco mais interessante. E fora também que a eficiência do movimento ela acaba melhorando. Então pode ser bem interessante você utilizar essa ponta do pé levemente para fora, tá? Aí a gente sobe agora para o joelho. O que a gente tem que tomar cuidado? Para onde a ponta do pé ela estiver direcionando, ela estiver apontando, o seu joelho precisa acompanhar. Então, se você fez o movimento levemente para fora, quando você for descer para fazer o agachamento, os seus joelhos automaticamente precisam seguir a linha da ponta do pé. Então, ó, o meu pé está para fora, um pouquinho aqui, levemente para fora. Então, os meus joelhos também eles vão para fora. É normal acontecer, principalmente com o iniciante, aquele fechamento, né? O joelho ficar indo para fora e para dentro. E eu já vou explicar um pouquinho do porquê que isso acontece. Só vou subir aqui para o quadril, falar um pouquinho da coluna e depois a gente vai falando dos principais erros, tá bom? Mas a posição ideal é essa, é você empurrar, mesmo literalmente, os seus joelhos para fora e aí você consegue fazer o movimento. A partir do momento que você apontou a ponta do pé para fora, você já decidiu a posição do quadril, né? Então o quadril ele vai ficar com uma rotação para fora e você vai fazer o movimento. Então aqui a gente não tem modificação significativa, né? O quarto e último detalhe, que é uma articulação que não participa diretamente do movimento, é a coluna. Então a gente não tem movimento na coluna na hora de agachar, mas ela é muito importante na estabilização, para que você consiga equilíbrio, o seu tronco fique firme e você consiga fazer o movimento. Mais importante ainda, para quem vai na academia, usa algum tipo de peso, então é bem importante manter as curvaturas da coluna bem alinhadas. Então na hora que você fizer o movimento, né, evita empurrar o bumbum para dentro, deixar ele mole, agachar, ficar corcunda. Tenta manter sempre o alinhamento, aqui os ombros mais fechadinhos, a escápula mais fechadinha. Você vai literalmente empinar, né, arrebitar a bunda aqui para fora e vai fazer o movimento como se fosse sentar no chão, ó, mantendo esse alinhamento, tá? Por que é importante você manter esse alinhamento? Por que você deve fazer isso? A coluna ela tem várias curvaturas, mais especificamente 4, e essas curvaturas elas existem justamente para que você consiga distribuir peso. Então imagine que hoje, você mesmo sendo uma iniciante, ainda não pega nenhum tipo de peso, mas conforme você for progredindo, é interessante que você use algum tipo de peso. Seja na academia com barra, algum saco, se você treina em casa, um balde com alguma coisa que faça peso. Então você ter o domínio da técnica e saber estabilizar a sua coluna, deixar ela firme, vai te ajudar para que fique o movimento muito mais seguro quando você for utilizar peso. Se você não aprender a fazer essas técnicas, estabilizar a sua coluna, deixar ela torta, ficar corcunda, botar a bunda para dentro, quando você for pegar algum tipo de peso, você pode ter problema mais grave. Então a posição ideal seria essa: ponta do pé para fora, joelho acompanha, a gente deixa a coluna retinha e faz o movimento como se fosse sentar no chão, tá? Agora a gente tem os principais problemas, tá? Deixa eu pegar, já deixar aqui no cantinho. Agora a gente tem os principais problemas que podem acometer e podem comprometer a sua execução, tá? E a gente vai começar de cima para baixo. O tornozelo é um deles, tá? O que eu via muito de erro nas academias e tal, quando eu trabalhava, ainda vejo até hoje quando eu vou treinar, né? É que a pessoa ela não tem o que a gente chama de mobilidade, flexibilidade para suportar a posição dos pés completamente no solo. Então você faz o movimento do agachamento e acaba tirando, né? Jogando muito o seu joelho para frente e tirando o calcanhar do chão. Por que isso acontece? Porque a articulação do tornozelo, que é essa aqui, né, onde tem a bolinha, ela não está permitindo que o movimento seja feito
e você não consiga estabilizar para fazer a força, principalmente na região do calcanhar, e ficar com os pés completamente apoiados no solo para que o movimento saia com segurança. Então o que você tem que fazer, e agora vocês vão perceber que eu vou repetir bastante isso aqui. Precisa caprichar no alongamento para essa região, então principalmente os alongamentos que você coloca a ponta do pé para cima, né? Pode usar, por exemplo, aqui a parede e fazer esse movimento aqui apoiando o... Deixa eu virar um pouquinho aqui a câmera para ficar mais fácil. Apoiando o calcanhar no chão e a ponta do pé para cima, forçando o seu tornozelo para que ele fique mais móvel e essa região ela comece a ficar mais flexível e você consiga ganhar amplitude na hora de executar. Outro alongamento que você pode fazer também a gente pode deixar o pé bem para trás com o joelho esticado, o joelho estendido e fazendo força com o corpo para frente com o pé completamente no solo. E aí você vai sentir dar aquela alongada, aquela esticada no tornozelo. Se você tem dificuldade para manter essa posição, né? Se afasta o pé lá, faz o movimento, os seus joelhos eles vão para frente, você não consegue se equilibrar e o seu tornozelo não permite, você limita a amplitude do movimento. Então, por exemplo, a partir do momento que você desce, o corpo vai para frente, o calcanhar sai do chão, você limita, não precisa descer tanto, você limita a posição e volta. E aí, conforme você for fazendo os alongamentos e for melhorando essa questão, provavelmente a articulação vai começar a permitir, vai começar a deixar você fazer esse trabalho um pouco mais a fundo, tá? A gente sobe mais uma articulação e aí a gente vai para o joelho. Aqui é um dos maiores problemas, talvez a grande dúvida das meninas que fazem agachamento, né? Eu falei para vocês que a partir do momento que a gente aponta, né, o pé para fora, os joelhos devem acompanhar e eles devem ir para fora, tá? E a maioria das meninas tem dificuldade em manter essa posição dos joelhos afastados, tá? Ponta do pé para fora e na hora que desce, o joelho para fora para acompanhar. Primeiro, por que a gente tem que tomar cuidado com isso? A articulação do joelho, ela é feita e ela foi pensada, né, digamos assim, para fazer só flexão e extensão. Então, para fazer só esse movimento de chutar para frente e para trás. Como eu expliquei para vocês, a partir do momento que a gente coloca a pontinha do pé para fora, a gente está mexendo em todo o segmento, em toda a perna. Então está colocando a ponta do pé para fora, os joelhos para fora e o quadril para fora. Só que qual que é o problema aqui e o que principalmente as mulheres têm que tomar cuidado? A mulher, por natureza, ela tem o quadril um pouco mais largo do que o homem, tá? Um pouco maior, porque a mulher ela dá luz e quando ela engravida, né, ou quando ela vai ter ali um filho, o osso do quadril ele é maior justamente para suportar e para que a criança nasça de forma natural e por isso tem essa diferença entre homem e mulher, tá? Só que esse osso do quadril maior, mais largo, com o passar do tempo, ele vai puxando os joelhos para dentro e criando uma coisa que a gente chama de valgo, que é o quadril mais largo e o joelho naturalmente vai indo para dentro, tá? Isso acontece porque o músculo aqui dentro da perna, chamado adutor, ele vai ficando encurtado e puxando esse joelho para dentro. E aí, mais que metros aqui, né? E aí na hora que você vai fazer o agachamento, você tem essa dificuldade de colocar o joelho para fora e o joelho fica entrando ou fica instável. Então, mais uma vez, esse é um dos papéis e essa é uma das importâncias do alongamento. Você vai precisar fazer trabalhos específicos para essa região
para que você consiga melhorar a flexibilidade e a mobilidade. Eu até coloquei agora há pouco um vídeo nos meus stories que eu falo sobre dores no joelho e eu dou algumas ideias de alongamento. Se você quiser aprofundar um pouquinho e saber mais, você pode assistir o vídeo. Mas um dos alongamentos tradicionais para essa região é com os pés bem afastados. Você afasta bem os pés. E aí você pode empurrar o peso do corpo para um lado da perna e você vai sentir alongar bem essa região, tá? Principalmente aqui da parte interna da coxa e aí para o outro lado também. Ou até mesmo se quiser fazer direto no solo, as pernas bem afastadas. Quanto mais você conseguir afastar, melhor. E aí você vai estar alongando essa região. Então isso tudo é para que na hora que você for fazer o movimento de agachamento, esse músculo aqui interno da coxa, o adutor, ele permita que você consiga empurrar os seus joelhos para fora e manter nessa posição, tá? Outra coisa também, se você tem na sua casa ou vai para academia, você pode usar para conseguir manter essa posição. Uma TheraBand, um elástico, tá? Isso aqui pode te ajudar bastante, principalmente a corrigir esse problema. Então, como é que a gente pode usar? Pode colocar aqui, um pouquinho acima do joelho, logo acima do joelho. Encaixou aqui, fez a posição, mesma coisa. E aí faz o movimento. O elástico, mantendo a tensão, ele provoca você a empurrar o joelho para fora. Porque se eu soltar, ó, o elástico vai começar a puxar para dentro e eu vou ficar todo torto. Então eu preciso empurrar o meu joelho para fora para que ele se mantenha na posição e se mantenha estabilizado. Então isso aqui, se você tem na sua casa ou na academia que você frequenta, pode te ajudar bastante a te ensinar a manter essa posição do joelho, né? A posição do joelho para fora, apontando para a ponta dos seus pés. Então pode ser de grande valia e de grande ajuda, tá? Aí aqui eu vou subir para o quadril e vou colocar também, pô, tô até suado, só de mostrar aqui o negócio. E agora no quadril, a gente tem também outro detalhe bem interessante, bem importante. A partir do momento que entendeu ali a posição do tornozelo e do joelho, a gente sobe para o quadril. Isso aqui é um erro comum. Quando a gente vai fazer o agachamento, você vai descer ali, e aí na hora que você sobe, mantém. Agora acho que voltou. Então quando a gente está na posição ali, e na hora que desce, subiu, quando sobe, é muito interessante que você sempre deixe continua com o glúteo apontado para trás, posição da coluna firme, mas ó, o meu joelho está com uma flexão leve e o meu quadril também. Então eu não estou completamente estendido, relaxado. Eu estou numa posição de semiflexão, um pouquinho de flexão tanto do quadril quanto do joelho, e eu volto a descer. Vou de novo, não estendi completamente. Fiquei, desci de novo. Não estendo, desci. Não estendo, desci. Beleza? O que isso vai causar? A gente tira uma coisa chamada ponto de descanso. Por que isso é extremamente interessante? Porque quando a gente está no meio da série, deixa eu sentar aqui. Quando a gente está no meio da série ou inicia a primeira repetição, quando você for fazer uma série de qualquer exercício, do agachamento, enfim, de qualquer exercício, é interessante que você mantenha a tensão do exercício o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. Então, desde a primeira repetição até a última, é interessante que você mantenha a tensão e mantenha os seus músculos ativos. Essa semiflexão, ou não estender, né, completamente o corpo, não subir completamente, vai fazer com que
os seus músculos mantenham tensão durante toda a série. E é uma coisa chamada ponto de descanso. Então a gente tira esses pontos de descanso e principalmente os seus glúteos e as suas coxas, elas vão ficar em tensão durante toda a série. Então evita cometer esse erro de estender completamente os seus joelhos, tá? Isso é muito, muito importante que você mantenha dessa forma, e na hora que for executar o agachamento, você consiga fazer isso para que não tenha nenhum tipo de relaxamento, né, nenhum tipo de descanso ali nos seus músculos, tá beleza? Então, mais uma vez, para a gente repassar aqui, pé afastado, desci, na hora que eu volto, ó, tá flexionado, foi de novo, beleza? Só para não ter dúvida. E aqui agora, deixa eu só, peraí, só um pouquinho. Voltei. Meninas, agora vamos corrigir mais um erro clássico que acontece, tá? Olha só. Quando a gente faz agachamento, existem duas articulações aqui que predominam, que são o quadril e o joelho. Então muita gente às vezes começa a agachar, faz da seguinte forma. Para compensar e para ficar firme, acaba jogando muito o quadril para frente e usa pouco do joelho. E aí volta, joga a bunda lá para trás, e aí volta, joga a bunda lá para trás e volta. Ou o contrário também, né? Acaba usando pouco do quadril, empurra muito, desce com o joelho, o calcanhar acaba saindo e acaba ficando tudo torto, tá? Lembra que eu falei no começo? Você precisa ficar com o tornozelo firme, você precisa ficar com o tornozelo firme, você precisa colocar o joelho para fora e ficar com o quadril firme. Como é que a gente corrige isso aqui? Isso aqui, deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. A pessoa que ela faz isso é como se fosse um vício. Imagina alguém que está aprendendo a ler hoje, uma criança assim, e aí ela aprende o som ou aprende algumas letras da forma que não deveria. E aí ninguém corrige, ela passa a vida inteira fazendo isso, e aí quando ela fica adulta ela tem dificuldade para ler algum texto, para ler algum acento, e aí começa a ter problema. Então é exatamente a mesma coisa. Às vezes a pessoa acha que sabe agachar, mas na verdade não sabe. Você tem que pensar que o nosso corpo é como se fosse uma máquina e cada articulação faz parte dessa engrenagem. E essas articulações, elas precisam estar de acordo, precisam estar alinhadas, precisam estar ajustadas para que o movimento saia da forma mais eficiente e segura possível, para que você não corra risco na hora de fazer o agachamento. Então esse exemplo que eu acabei de dar aqui, do quadril, olha o problema que vocês podem ter, tá? Supondo que a pessoa lá, não, eu sei agachar, João, eu não tenho problema, eu agacho, que é uma maravilha. Daí a pessoa vai lá, posiciona e tal, joga a bunda lá para trás, usa pouco do joelho e volta, usa pouco do joelho. Olha só, o meu tronco está indo lá na frente, olha aqui onde é que está a minha coluna. Aí você imagina que depois de um tempo, essa pessoa ela começa a coloca peso aqui nas costas. Aí ela está jogando a coluna dela lá na frente, o peso está aqui em cima, a lombar dela está lá atrás. Imagina o que vai acontecer com essa coluna. Provavelmente ela vai ter problema. Por quê? Porque ela não consegue fazer uma distribuição do peso da carga que ela está usando sobre todas as articulações, tá? E aí como é que a gente corrige esse problema? Você pode fazer o seguinte, pode voltar para o mais básico possível. Pega uma banqueta, pega uma cadeira, você faz a posição ali, afasta os seus pés e faz o movimento de sentar na cadeira. E é até bom, é até interessante que você sente para quê? Para pegar bem a posição, o afastamento dos pés em relação ao quadril. E aí você faz o movimento. Porque agachar nada mais é do que
sentar e levantar. É exatamente a mesma posição. É um movimento extremamente natural que a gente está acostumado a fazer por muito tempo. Na verdade, por várias e várias gerações, né? Vários e vários anos. Tô com medo aqui que a minha live cai. Então, se você tem esse problema, você não consegue ter certeza, não consegue se ajustar na posição, volta para o mais simples possível, faz o movimento ali, desce e volta. E aí você vai progredindo. Você pode fazer o seguinte: já está um pouco mais forte, você começa a ganhar força, você vai tocando aqui e aí faz leve, e aí vai tirando, ó, só um toquezinho, voltou, só um toquezinho, voltou, até que você não encosta mais e o seu movimento já melhorou bastante, até que você consegue sair, se afastar e consegue fazer basicamente o mesmo movimento, lembrando ali que você está sentando numa cadeira, tá bom? Então, se você tem alguma dificuldade ainda, tem algum problema para fazer, pega uma cadeira, pega uma banqueta e aí você faz esse tipo de adaptação, tá? Outra coisa daí que também pode ser mais interessante ainda, se você quiser progredir dentro dessa realidade, por coincidência eu tenho aqui, né? Ó, tem essa banqueta que é mais alta e tem essa que é mais baixa. Então, se você ainda não ganhou muita força e quer adaptar, mas ainda não tem segurança para fazer sem nada, você pega uma banqueta menor, senta e volta. Senta e volta. Porque esse movimento de sentar e levantar, como ele é muito natural, você consegue fazer várias correções em cima dele. E consegue ter certeza de que você está fazendo um movimento extremamente limpo e está conseguindo evoluir, tá? Então, meninas, vou repassar de novo para vocês, tá bom? Vamos lá. Se chegou agora, quer ver depois, a live vai ficar salva aqui, tá? Ponta do pé. Considera sempre o seu caminhar. Se você já está um pouquinho mais avançado, joga para fora um pouquinho, tá? Se jogou a ponta do pé para fora, o joelho precisa necessariamente acompanhar essa ponta do pé. Então, para onde a sua ponta do pé aponta, o joelho vai junto. O quadril, a partir do momento que você colocou a ponta do pé para fora, já está decidido, né? Ele vai ficar para fora. E aí, o quadril está ok, a gente sobe para a coluna. A coluna, você precisa manter a curvatura, todas elas, o seu ombro mais aberto, o peito mais estufado. Lembra que o bumbum vai ficar apontando para trás, então pode empinar a bunda mesmo, não precisa ter vergonha, tá bom? E a coluna bem alinhada, cuida para não ficar corcunda. A partir do momento que você tem dificuldade, os alongamentos, principalmente para a região de trás da coxa, para o glúteo e para o tornozelo, vão te ajudar bastante a você ganhar flexibilidade e mobilidade para que o seu movimento ele fique cada vez melhor e cada vez melhor ele vai ficar mais eficiente e mais seguro. Tá? Lembra que eu expliquei aqui, a TheraBand, ela pode te ajudar e muito, principalmente na posição do quadril e do joelho. Você pode usar ela acima do joelho, fazendo força com o joelho para fora, ela vai te forçar a que você fique nessa posição. E a partir disso também, você vai ter mais eficiência na atividade dos seus glúteos, tá bom? E não esquece que a posição da coluna é muito importante, principalmente se você no futuro vai usar peso. Então, vou começar amanhã na academia, vou lá me matricular. Daí você tem lá no treino o agachamento com o peso do corpo, vai começar sentando e levantando do banco. Manter todas essas posturas é muito importante, porque no futuro próximo você vai continuar treinando, o peso do seu corpo não vai ser mais suficiente, você vai precisar aumentar a carga. E para aumentar a carga, para colocar a carga aqui nos ombros, colocar a barra, ou o que seja, ou até halter na mão, barra na mão, você precisa de uma boa estabilização, principalmente da coluna e de todas as outras articulações, beleza? Meninas, tem alguma pergunta aí? Ficou alguma dúvida? Vamos ver. Passou bastante gente aí, mas não sei se ficou bastante gente assistindo. Acho que ela deu umas travadas aqui também.
sei se ficou tão bom assim. Mas eu vou salvar o vídeo e depois eu vou ver. Alguma dúvida aí, meninas? Aproveita para mandar aí pra gente, a gente já esclarece. Ou se não, era isso. Vamos ver. Vamos ver. Sim ou não? No? Nenhuma dúvida? Sobre o drop. Qual que é a dúvida, Juliana, sobre o drop? Meu Deus, mas para fazer o drop no leg tem que comer bastante. Não, nada a ver. Não necessariamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O drop set, ele é um método de treino, tá? Qual que é a intenção de um método de treino? A intenção do método de treino é aumentar a dificuldade dentro do treino, tá bom? É um conceito que um monte de profissional, na verdade, fala errado, tá? Todo mundo fala que é aumentar a intensidade. Não é aumentar a intensidade, é aumentar a densidade. O que significa isso? Todo método de treino na musculação, ele foi inventado, entre aspas, foi criado para você fazer mais coisas, mais séries no menor espaço de tempo. E é exatamente isso que você faz no drop, porque o drop, sei lá, começa com uma carga X, você faz lá, tem que fazer no máximo, né? Senão também não tem sentido, tem que falhar. Então, supondo que você falha lá com 14, 15, 16 repetições, aí você baixa a carga. Para quê? Para que você dá um outro estímulo no músculo, você diminuindo a carga, você vai usar aquelas fibras ainda que tem uma parte de fibra que já cansou, sobrou um restinho ali de fibra, você vai insistir para continue fazendo força para que estimule mais, na verdade fadigue mais fibras, e aí você diminui a carga de novo. Então você faz pequenas séries dentro de uma série grande, então você está fazendo mais coisas num curto espaço de tempo. Mas comer mais proteína ou não tem nada a ver com isso, não necessariamente. Você pode fazer isso, se você é adaptado, você pode fazer isso em jejum, que não vai ter grande diferença. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A questão de tu fazer um drop ou não tem muito mais a ver com o teu nível de condicionamento, se você está preparado para isso, do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, se você nunca treinou ou nunca fez séries até a falha muscular, fazer um drop não vai ter sentido para você, porque você vai estar pulando uma etapa, entendeu? Então, tem muito mais a ver com a sua progressão do treino do que com o que você vai comer ou não, tá? Meninas, mais alguma dúvida? No? Era isso? Meninas, então tá. Hoje é domingo. Amanhã a gente tem mais uma live, tá? Que eu ainda não decidi o tema, mas a live de amanhã não é sobre exercício, tá? É teoria. A live de segunda-feira ela é mais teórica, às vezes tem a ver com exercício, às vezes não, mas envolve, claro, emagrecimento. E é que eu fiquei em dúvida porque hoje uma menina mandou pra mim uma dúvida que era sobre flacidez, e aí me deu um estalo e eu acho que eu vou acabar falando sobre isso amanhã, tá? Porque eu achei bem interessante a dúvida dela, acho que é a dúvida da maioria. Ela perguntou pra mim o que eu sabia sobre flacidez, eu expliquei pra ela e tal. E ela falou que se existia algum tipo de exercício específico. Então eu vejo que às vezes vocês têm muito essas dúvidas assim, tipo, eu tenho tal coisa, tem um exercício específico para isso? Na verdade não tem, né? Na verdade a falta de exercício é que causa essas coisas, mas não tem uma solução assim, mágica. Então eu acho que eu vou acabar falando sobre isso, explicando, né?
E principalmente tem muitas meninas que me seguem de pós-gravidez, de ácidos e tal, acho que eu vou acabar entrando nesse tema, mas amanhã eu vou falar aqui nos stories, tá bom? Meninas, uma boa semana pra vocês, amanhã eu vou estar ao vivo aqui de novo e a gente se fala aqui. Se tiver dúvida, manda na caixinha, a caixinha fica aqui 24 horas, tá, nos stories, o tempo inteiro, ou também se tiver alguma dúvida pode mandar pra mim aqui no direct que eu respondo todas, tá bom? Beijão, boa semana e a gente se fala por aqui.